Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. E galera, vamos fazer aqui a nossa revisão para a prova que vocês vão estar realizando amanhã, beleza? Vamos começar então com a nossa parte de magnetismo e depois para a parte de ondulatória, certo? Bom, então, no nosso início aqui, a gente vai discutir um pouco sobre o nosso campo magnético proporcionado por um ímã. Então, lembrando que quando eu falo do campo magnético proporcionado por um ímã e eu descrevo ele de forma externa a ele, nós vamos sempre lembrar, ele externamente ele será orientado do norte para o sul, certo? Então aqui a nossa ideia será todo o campo magnético externo ao ímã do norte para o sul, certo? Já o campo magnético interno do ímã será do sul orientado para o norte, ok? Então se eu for desenhar esse campo magnético, eu terei que fazer linhas que saem do norte e caem lá no sul. Quando eu faço externamente, sai do norte e cai lá no sul. E as linhas que são internas do sul para o norte, do sul para o norte. Externamente, do norte ao sul e internamente do sul para o norte. Ok, nosso próximo passo será discutir sobre a nossa temperatura de Curie. O que é a temperatura de Curie? Será a temperatura na qual o corpo irá perder as suas propriedades magnéticas. Ele vai deixar de ter um campo magnético. Perde as propriedades magnéticas, ok? E aí, na nossa sequência, a gente vai discutir sobre a interação que os ímãs vão ter com outros ímãs ou com outros materiais. O que a gente sabe? Nós sabemos que quando você coloca um ímã norte de frente para o sul de outro ímã, os campos magnéticos eles acabam se unindo e aí nós vamos ter uma interação de atração. Já quando você coloca norte de frente para o norte ou sul de frente para o sul, esses campos não vão se unir, eles vão se repelir e aí a sua interação será uma repulsão. Na nossa sequência, a gente vai pensar colocando um ímã próximo de um material que ele não é um ímã necessariamente. E aí a gente vai ter três tipos de materiais. Primeiro, o ferromagnético, que ele vai sofrer uma atração forte. Atração forte. Já o paramagnético também sofre uma atração, porém esta será uma atração fraca. E o diamagnético sofre uma repulsão. Esta repulsão que não será muito intensa, será uma repulsão fraca, ok? Então, que exemplos a gente tem de material ferromagnético? O próprio ferro é um material que quando é colocado perto de um ímã, ele sofre uma interação de atração forte. O paramagnético, nós temos o alumínio como um bom exemplo, e o diamagnético nós vamos ter o ouro, ok? Na nossa sequência, nós vamos discutir sobre o campo magnético do planeta Terra. Lembrando que a Terra, quando você analisa ela geograficamente, ela tem as seguintes orientações. A parte de cima sendo o seu nosso norte geográfico e a parte de baixo sendo o sul geográfico. Mas magneticamente, a gente vai ter o seguinte, que se nós dividirmos o globo em dois pedaços, veremos que o norte magnético ficará na parte de baixo, já o sul magnético ficará na parte de cima. E aí, o campo magnético da Terra será orientado do norte para o sul quando a gente analisa ele externamente ao globo terrestre, beleza? Tomem cuidado com uma coisa, tá? Quando a gente fala desse nosso magnetismo aqui do planeta Terra, nós temos que lembrar que essas propriedades servem de proteção magnética para a Terra. Então esse cara vai ser conhecido como nosso escudo magnético. E que esse escudo magnético, ele é proporcionado pelo movimento do magma. E aqui ao lado nós temos a representação desse nosso escudo magnético, o campo magnético da Terra protegendo a Terra da radiação solar. Beleza? Bom, então, na nossa sequência, a gente vai falar sobre três casos importantes do nosso eletromagnetismo. A nossa primeira lei de Oersted. O que o Oersted falou? O Oersted falou que toda corrente elétrica, toda corrente, produz o quê? Produz um campo magnético. E esse campo magnético, ele será perpendicular, ele estará formando 90 graus. Se eu pegar aqui esse desenho, tu vai ver que aqui, ó, você vai ter um ângulo de 90 graus indicando entre o campo magnético e a corrente elétrica. Portanto, esses caras serão perpendiculares entre si. Beleza? E aí a gente vai aprender a desenhar esse nosso campo magnético. Bom, a ideia será que se eu fizer aqui, por exemplo, uma corrente elétrica orientada para a direita, eu vou ter que usar aquela regra da mão direita. Eu farei aqui com o meu dedão a orientação da corrente elétrica, aqui, com o dedão acompanhando o eixo da tua corrente elétrica e o seu campo magnético girando em volta. Então, se eu colocar o meu dedão orientado para a direita no meu desenho, você vai ver que meus dedos vão estar aqui, ó, subindo. Então será algo desse gênero aqui, ó, usando a nossa mão direita para representá-lo, com linhas subindo pelo lado da frente e passando lá por trás, descendo numa perspectiva, né? Esse nosso campo magnético que está sendo produzido por essa corrente elétrica, beleza?
Aí a gente vai fazer a representação desse mesmo campo magnético num caso de uma espira circular, que seria um fio em formato de uma circunferência. No caso, eu vou fazer aqui uma circunferência em que a corrente elétrica está girando em sentido anti-horário. Novamente, pela regra da mão direita, eu faria o meu dedão acompanhando a corrente elétrica, e se você fizer o dedão, você vai ver que a tua orientação do campo será algo assim, ó, saindo de dentro dessa espira e passando por fora, entrando. Então ele sai pela frente, ele passa aqui indo para a direita e por trás para a esquerda. E aqui o nosso campo magnético orientado e produzido por essa corrente elétrica, ok? Veja que você vai conseguir essa orientação usando a regrinha da mão direita, certo? Se você fizer com a mão esquerda, essa orientação aparecerá ao contrário do que ela realmente é. Beleza? E aí, o nosso último caso, o caso do solenoide. No caso do solenoide, a ideia será que a nossa corrente elétrica pode vir de um lado e sair do outro. Se essa corrente elétrica está vindo pelo lado da esquerda, você vai ver que pelos fios aqui, ó, ela vai passar subindo aqui nas suas fiações. Eu vou representar apenas a cada 2 voltas. E se eu fizer a regra da mão direita, eu vou colocar o meu dedão aqui virado para cima e você verá que esse campo magnético estará orientado de acordo com a ponta dos meus dedos. Se você deixar o teu dedão para cima aqui, ó, na frente da folha de papel, tu vai ver que a ponta dos seus dedos vão ficar virados para a sua esquerda. Então o campo magnético será algo desse gênero aqui, ó, vindo lá do lado direito e saindo do lado esquerdo. Vindo do lado direito e saindo do lado esquerdo. Vindo da direita, saindo pelo lado esquerdo, certo? Para esse campo magnético ficar visível e você perceber que ele está passando pelo meio, eu vou dar uma reforçada nessas minhas linhas aqui, ó. Aqui. E eu também vou reforçar as linhas pretas. Ok. Eu acho que agora você consegue visualizar que esse campo magnético está passando pelo meio dessa nossa bobina ou solenoide, ok? E na prova vai ter um caso em que você vai ter uma corrente elétrica, mão direita, e você vai desenhar o campo magnético produzido por essa corrente elétrica, beleza? Aí a gente vai para o nosso próximo passo. O próximo passo será a nossa lei de Faraday. O Faraday, ele pensou assim, bom, se corrente elétrica produz campo magnético, isso quer dizer que deve existir um processo contrário. Deve existir um processo em que o campo magnético produz corrente elétrica. Corrente elétrica. Mas existe um detalhe. Para esse processo acontecer, esse ímã que está aqui na frente da bobina, ele não pode estar parado. Então a gente vai colocar aqui, a nossa condição será que é necessário que haja uma variação do fluxo magnético. E você verá que essa variação do fluxo será algo desse gênero aqui, ó. Bom, se eu colocar aqui um ímã de frente para essa bobina e deixá-lo parado, não acontece nada. Agora, a partir do momento em que eu mexo esse ímã, aí a lâmpada acende. Ou seja, o ímã tem que estar em movimento para que o fluxo magnético interno altere. Então, quando o ímã está dentro da bobina, o fluxo magnético é alto. Quando ele está fora da bobina, o fluxo magnético é baixo. Mas veja aqui, o fluxo magnético é alto, então a lâmpada está acesa? Não, se o ímã está parado, não está acesa. Então eu preciso estar mexendo esse ímã para isso acontecer. E como que eu vou resolver esse problema? Eu vou resolver esse problema forçando o meu sistema a rotacionar. Então aqui, ó, se eu deixo parado aqui o ímã, não acontece nada. Agora, quando eu abro essa torneira e esse ímã começa a girar, aí a lâmpada vai se manter acesa. Ou seja, a ideia proposta por Faraday, que você vai ter que ter uma variação do seu fluxo magnético. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender esse ímã bem no meio dele aqui e eu vou colocar uma queda d'água aqui, ou uma corrente de vento aqui, fazendo esse cara girar. E quando esse cara gira, irá surgir aqui uma corrente elétrica e essa lâmpada irá acender. Então lembre-se, para gerar uma voltagem, para gerar uma corrente elétrica, é necessário que haja uma variação do seu fluxo magnético, certo? A lei de Faraday, que acabou sendo conhecida, então, como a lei da indução eletromagnética. Indução eletromagnética, ok? E para a gente concluir, a nossa parte do estudo das ondas, certo? Quando a gente estuda uma onda, a primeira coisa que a gente tem que saber reconhecer é quem são os nossos pontos que estão presentes nessa onda. Ó, os pontos mais altos da onda, que serão reconhecidos como cristas, certo? Os pontos mais baixos, que serão conhecidos como vales, e os pontos centrais, aqui, que serão conhecidos como os nós dessa nossa onda, o nó da onda, beleza? E aí a gente vai aprender a medir mais duas coisas dentro da onda. Uma coisa que eu irei chamar de comprimento de onda. Lembre-se que o comprimento de onda é a distância entre dois nós da sua onda
ou duas cristas da sua onda, comprimento de onda, e a amplitude da onda, que é a medida entre o centro dela e o ponto mais alto, amplitude. Ok. E para nós finalizarmos, as nossas noções matemáticas dos nossos conceitos, tá? O que é o período? Toda onda é um fenômeno que fica se repetindo periodicamente. O período sendo o tempo para uma oscilação completa. Já a frequência é o contrário. Se o período é o tempo para uma oscilação, a frequência vai ser quantas oscilações, o número de oscilações que a onda realiza a cada 1 segundo. Ok, então, para você entender um pouco melhor, eu vou colocar diferentes frequências. 4 Hz, 2 Hz, 1 Hz, 0,5 Hz. Qual vai ser o seu respectivo período? 4 Hz significa 4 oscilações em um único segundo. Se ele faz 4 oscilações em um único segundo, cada uma vai ter que demorar 0,25 segundos. 0,25 a primeira, 0,50 a segunda, 0,75 a terceira, e em 1 segundo eu consigo fechar 4 oscilações. Então, período e frequência são grandezas casadas, são grandezas próximas uma da outra. Quando você conhece a frequência, você conhece o período. Perceba que, se eu faço uma frequência de 2 Hz, são 2 oscilações em um único segundo. Se são 2 oscilações em um único segundo, cada uma terá que demorar 0,5 segundos. Se a minha frequência é de 1 Hz, uma oscilação a cada segundo, ou seja, cada oscilação demora 1 segundo para ser realizada. Meio Hertz é metade de uma oscilação em 1 segundo. Bom, se eu faço metade de uma oscilação em 1 segundo, isso quer dizer, para eu cumprir essa oscilação completa, eu vou necessitar de 2 segundos. Perceba que essas grandezas são casadas. E olha, quando eu observo a frequência e o período, toda vez que eu multiplico elas, o resultado dá 1. 4 vezes 0,25 dá 1. 2 vezes 0,5 dá 1. Então, a gente vai guardar que o período multiplicado pela frequência sempre resultará 1. Então, se eu te informar um período, você obrigatoriamente terá que saber uma frequência. Eu te informo o período, você vai escrever período vezes frequência igual a 1, joga dividindo o cara lá para o outro lado da conta e você encontra a frequência, beleza? Informei período, dá para encontrar frequência. Informei frequência, dá para encontrar período. Beleza? E aí, nós vamos ter o comprimento de onda. O comprimento de onda, pessoal, que será uma grandeza que estará associado ao deslocamento da onda em uma oscilação. Portanto, se você quiser saber qual é a velocidade da onda, você sempre vai pegar a velocidade e pensar assim, Bom, eu vou pegar o quanto ela se desloca em uma oscilação, que é o comprimento de onda, e eu vou multiplicar pela quantidade de oscilações que ela está realizando a cada segundo. É só você pensar assim, imagina uma onda que faz 4 oscilações por segundo. Só que em cada oscilação ela anda 50 metros. Opa, peraí. Se ela faz 4 oscilações em 1 segundo, mas em cada oscilação ela anda 50 metros, 50 mais 50, mais 50, mais 50, ela vai andar 200 metros em um único segundo. Por isso que eu sempre vou pegar o comprimento de onda e multiplicar pela frequência da onda para obter a sua velocidade, ok? E para nós encerrarmos a nossa revisão, o que é a amplitude? A amplitude, ela é uma grandeza que ela vai estar associada à intensidade do som que você está percebendo. Por exemplo, se eu falar numa amplitude pequenininha, o volume vai ser muito pequeno. Se eu falar numa amplitude alta, o volume será mais alto. Então, a amplitude estará associada ao volume da onda, ou do som, né? Volume alto, volume baixo. Lembre-se, lá na prova, esse cara vai ser cobrado, esse cara vai ser cobrado e os nossos conceitos teóricos também, beleza? Então, bons estudos a todos vocês, forte abraço e nos vemos aí amanhã na nossa aulinha, beleza?